Olá, boa noite. Como estão vocês? Boa noite, Ingrid. Boa noite, Stella. Aguardar mais um pouquinho, as pessoas vão chegando. Boa noite, Letícia. Tudo bem contigo? Enquanto aguardamos, alguém quer tirar alguma dúvida? Manda. Ok. Para o e-mail. Puxa, peraí. Manda pelo chat, anexa o arquivo, por favor. Eu vou ter que abrir o e-mail. Eu não estou com ele aberto no momento. Pode ser? Sim, sim, você consegue mandar um print. Você tem esses três pontinhos na janela do chat. Você tem três pontinhos, você tem o smile, do lado anexar um arquivo. É verdade? Peraí. Conseguiu? Ah, tá. Então depois eu abro, porque eu tô sem meu celular aqui. Ah, não vou conseguir fazer a checagem em duas etapas. Depois eu dou um jeito, tá bom? Boa noite, Luiz. Ok. Então vamos lá, gente. Continuando o nosso assunto da última aula, nós falamos de somas de rima e integral definida. Então, só lembrando aqui, o que nós fizemos? Nós pegamos uma certa função, funções têm gráficos. Então, y, x. Nosso desejo, nosso intuito era calcular a área abaixo do gráfico de f e acima do eixo x. Nota que, como estamos falando abaixo do gráfico de f e acima do eixo x, estamos supondo, pelo menos implicitamente,
que a função f ela é positiva. Tá bom? Deixa eu pintar aqui. O que nós fizemos como tentativa de encontrar a área abaixo do gráfico dessa função? Nós dividimos o intervalo AB em intervalos menores, cada um com comprimento ΔX, e calculamos um somatório. De 1 até N, de F, de XI, ΔX. Nós vimos que quanto maior for o nosso N, melhor a nossa aproximação para a área abaixo do gráfico dessa função. Esse somatório aqui recebeu o nome de soma de Riemann. Para que nós pudéssemos pegar o que seria a melhor aproximação possível, nós pegamos esse N e jogamos no infinito. Mas jogar um valor no infinito em matemática é aplicar um processo de limite. Aí essa expressão nos fornece a área exata abaixo do gráfico da função. E para representar isso, nós escrevemos de um jeito mais compacto a integral definida, começando em A e terminando em B, de f de x dx. Integral definida. Como eu chamei a atenção na última aula, ainda nós não aprendemos a calcular as integrais definidas diretamente. O que nós estamos fazendo é comparando ela com a área da região abaixo do gráfico da função. E terminamos a nossa aula de quarta-feira falando de 3 propriedades. Que a integral de A até B é igual a menos a integral de B até A. Falamos que a integral de A até A da função f é zero, que corresponde a calcular a área de uma linha. Linha não tem área, portanto, zero. E a integral da função constante, que representa a área de um retângulo. Tudo bem até aí? Hoje nós vamos exercitar um pouco mais essa ideia da relação entre a integral definida e a área abaixo do gráfico da função. Mas antes disso, mais 3 propriedades para a gente. A integral de A até B de f mais g é a integral de A até B da função f mais a integral de A até B da função g. O que significa isso? Pensa o seguinte, ó, a integral é um somatório. É um somatório especial. Eu tenho uma soma que envolve as parcelas f e as parcelas g. Eu posso somar apenas quem tem f, somar apenas quem tem g e depois juntar as duas parcelas. Outra propriedade importante, integral de c até f, integral de a até b de c vezes f de x, essa constante c pode sair da integral. Então fica c integral de a até b de f de x. O que significa isso? Se eu tenho uma soma em que todas as parcelas são multiplicadas por uma mesma constante, eu posso colocar a constante em evidência e somar as parcelas. Por exemplo, aqui, se eu pegasse algo como C1 mais C, C2
mais CA3. Eu posso colocar o sem evidência e somar apenas as parcelas. E depois, basta multiplicar o C. Ok? E, última propriedade por momento, integral de A até B de f de x dx é igual a integral de A até C mais integral de C até B. O que significa isso? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar em termos de área. Vou até aproveitar o desenho lá de cima. Opa. Integral de A até B significa que eu estou somando de x igual a A até x igual a B. O que essa propriedade me indica? É que eu posso somar de A até C e depois somar de C até B. Opa. Vou somar todos os números de x igual a A até x igual a C. Primeira parcela do lado direito. Depois vou somar de C até B. Segunda parcela do lado direito. Isso aqui coincide com o quê? Somar todo mundo direto do A até o B. Não precisa decorar essas propriedades. A gente começar a resolver mesmo as integrais, elas vão aparecer naturalmente, tá bom? Na verdade, não, Luiz. O C pode estar fora do intervalo AB. Poderia ter aqui, por exemplo, o C para cá. No seu caso, por exemplo, seria mais ou menos aqui. Opa, só vou pintar aqui só para explicar como é que aconteceria nesse caso. Aí você teria integral de A até B, seria esse primeiro pedaço. O que é isso? É a integral de A até C, que é esse pedaço todo, mais a integral de C até B. Nota que aqui, nesse meu caso aqui, o C ele é superior ao B. Então, esses limites de integração aqui estão o quê? Trocados. Significa que essa integral aqui é menos, pela primeira propriedade, integral de B até C. De f de x dx. O que vai acontecer? O que é a integral de A até B? É essa área aqui. O que é essa área? É a integral de A até C, essa área toda, menos a área de B até C. Não é? Esse pedacinho aqui é a área total menos a área de B a C. Tá bom? Então, por isso que eu não restringi aí que o C tem que estar no intervalo entre A e B. Se ele estiver fora, algumas das integrais aí vai ter que mudar de sinal. Mas perfeita a colocação. Boa noite, Isabelle. Então, vamos pegar agora alguns exemplos para fixar essa ideia da integral definida e a sua relação com a área. Então, observe o seguinte. Eu estou informando para vocês, ainda não ensinei a calcular isso, que a integral de 0 a π da função seno é igual a 2. Vamos desenhar um gráfico da função seno aqui, nesse intervalo de 0 a π. Eixo x está aqui, eixo y está aqui. A gente vai ter uma coisa mais ou menos assim. Não está em escala, tá bom? Muito ruim, peraí. Podia fazer no GeoGebra? Tá mais ou menos agora. Mas eu quero que o desenho fique junto com o quadro.
0, π, e aqui nós temos f de x igual a seno x. Nota que nesse intervalo, de 0 a π, a função seno é positiva. Então, existe uma região entre o eixo x e o gráfico da função. E a área dessa região, eu dou de presente a informação que vale 2. Tudo bem até aí? Agora vamos lá. Item A. Eu quero a área da região delimitada pelo gráfico do seno por x igual a 0, x igual a π e o eixo x. Exatamente esse desenho aqui. Como é que a gente calcula essa área? Ora, como a função seno é positiva nesse intervalo, a área é igual à integral. Como a função seno a função f de x igual a seno x é positiva, em 0 a π, então a área é igual à integral definida. Integral definida. Então, isto é, vou chamar isso de A1, tá bom? Então, A1, que é a integral definida, integral de 0 a π de seno de x dx. E isso vale, pelo enunciado, 2. Então, essa área vale 2. Então, a integral definida e a área abaixo do gráfico, onde a função é positiva, coincidem. Eu vou chegar lá, Letícia. Mas se a integral é negativa, é o seguinte, a função... Desculpa. Se a função é negativa, se a função fosse negativa, a integral também seria negativa. Porque a integral nada mais é que uma soma onde as parcelas é a função, são as funções. Então, é a função. Se a função é negativa, as parcelas são negativas, a soma é negativa. Se o resultado é negativo, não pode ser área. Tudo bem? Então, vamos ao item B. Determinar a área da região delimitada pelo gráfico da função seno de 0 a 2π e o eixo x. Então, primeiro vamos desenhar esse gráfico. Vou usar como base isso aqui. Faltou o eixo. E como a gente está querendo ir de 0 a 2π, nós sabemos que a função seno ela é periódica. Não era isso que eu queria copiar, não. Aí. Já sei como fazer, olha só. Copia tudo e tiro o que não quer.
Ah, não ficou legal? 2π. Aqui é π. Opa, ferramenta errada. Até aí tudo bem? Não, Estela. A menos que o exercício forneça, você não pode dar de medida. O que alguns livros fazem é escrever, por exemplo, 2UA, unidade de área. Aí, dependendo do problema, vai ser metro quadrado, quilômetro quadrado, hectare. Aí depende do contexto do exercício, tá bom? Então, você pode deixar sem unidade e escrever o A. Então, vamos lá. Queremos a área delimitada pelo gráfico do seno, que é essa curvinha laranja, x igual a 0, x igual a 2π, e o eixo x. Então, tem esses dois pedacinhos, ó. Tem essa boquinha aqui e tem essa boquinha aqui. Eu vou chamar esse primeiro pedaço aqui, mais uma vez, de área 1. E o segundo pedaço aqui de área 2. Ora, a área 1 nós encontramos no item A. A1, nós vimos que é 2. Qual vai ser o valor da área de azão 2? Ora, por simetria, né? Esse pedaço aqui, essa região, é exatamente a mesma que essa. Por simetria, a área também é igual. Então, a 2 também vale 2. Então, a área total, que é azão 1 mais azão 2, eu já sei que vale 4. Tudo bem até aí? Até aí concordam comigo? Agora vamos pensar um pouco. Se quisesse usar a ideia que nós já temos de integral, como a gente faria isso? Bem, na região A1, a nossa função f era positiva. Então, A1 é a própria integral definida. Então, A1 é a integral de, tipo assim, 2, que é a área, que é a integral de 0 a π de seno de x dx. Qual é o problema que acontece em azão 2? Em azão 2, a nossa função ela é negativa. A integral de uma função negativa também vai ser negativa. Por quê? Porque as parcelas da nossa integral vão ser negativas, a integral é só uma soma, somando parcelas negativas, o resultado é negativo. Então, eu já sei que a integral, vou fazer aqui no rascunho, de π a 2π, de π a 2π de seno de x dx, isso aqui é negativo. Pausa para reflexão. Concorda comigo? Mas o quanto negativo? Ora, nota que, se eu pensar nas parcelas, as parcelas dessa integral
são as mesmas parcelas dessa integral, apenas com o sinal contrário. Né? Para essa altura aqui, eu tenho um simétrico aqui. A altura é igual, mas tem sinal contrário. Aqui eu tenho um certo comprimento, aqui eu tenho um análogo a ele, apenas com sinal contrário. Então, essa integral aqui vai ter o mesmo valor da integral daqui, porém, com o sinal contrário. Como a de cima vale 2, essa vai ter sinal contrário, essa vale menos 2. Tudo bem até aí? Então, pois F é negativa em π 2π. Nota que, aonde a função é negativa, a integral é menos a área. Se f é positivo, a área é igual à integral de a até b de f de x dx. Se a f é negativo, o que acontece? A área é menos a integral. Nota que eu não estou falando que a área é negativa. Essa integral, como a função é negativa, vai ser negativa, com esse menos positiva a área, tá bom? Dá um tempinho para vocês. Vamos pegar aqui item C. Vou dar um tempinho de pensarem. Integral de 0 a 2π da função seno x. Vou até trazer o desenho para cá. Aí. Vou ter o desenho. Quanto vale essa integral e por quê? O que vocês acham? Isso, Luiz. Vai ser 0. Vamos ver por quê. Nota que a nossa função seno, ela muda de sinal em π. Antes era positivo, depois era negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa integral aqui em duas. Vou calcular a integral de 0 a π. De 0 a π, da função seno x dx, mais integral de π a 2π de seno x dx. Nesse caso, eu abri exatamente no meio do caminho. O que nós sabemos do enunciado? Ora, a integral do seno de 0 a π vale 2. Então, esse cara aqui, para começar, eu já sei que vale 2. Como a função é positiva, a integral é positiva. Agora, na segunda parte, de π a 2π, a função seno é negativa, porque o gráfico está abaixo do eixo x. Qual vai ser o valor dessa integral? Ora, aonde a função é negativa, a integral é negativa. E vai ser quem? Menos a área da região. Então, esse pedaço aqui vai ser menos a área da região, menos A2. Ora,
mais A2, o valor da área razão 2 e o valor da área razão 1 são iguais. Como a razão 1 vale 2, a razão 2 vale 2. Então, nós teremos menos 2. E que restou? 2 mais menos 2, 0. Pausa para reflexão. Opa. Ok? Eu não gostei do layout. Espera aí. Não. Vamos pegar mais um tempinho para vocês pensarem. Está claro aqui? Só para ter certeza, gente, está claro aqui? Aonde a função é positiva, a integral definida coincide com a área. Aonde a função é negativa, a integral é menos a área. A integral é negativa, a área é sempre um número positivo, eles vão ser iguais a menos de um sinal. Então, vamos lá. Calcular a integral de menos 1 a 5 do módulo de 2x menos 1. Vamos pensar um pouco com calma. Até o momento, nós não sabemos calcular a integral definida. Estamos sempre interpretando isso como área. A área abaixo do gráfico da função. Nota que o módulo de 2x menos 1 é sempre positivo ou zero. Nunca é negativo. Então, o valor dessa integral está relacionado com a área abaixo do gráfico dessa função. Então, para começar, desenhe o gráfico da função f de x igual a módulo de 2x menos 1. Como é que fica? Vou dar um tempinho para vocês. Só desenhe um gráfico, módulo de 2x menos 1. Como é que fica? Intervalo de menos 1 a 5, né? Dá um tempo para vocês. Vamos lá? Léo, como é que eu desenho um gráfico disso? Não sei, esqueci. Então, primeiro, você olha para a expressão sem o módulo. Eu vou olhar para y é igual a 2x menos 1. Olha, esse é gráfico de uma reta. Então, vamos desenhar uma reta. Eixo x, eixo y. Em x igual a 0, y é menos 1. Então, digamos, passa por aqui. E quando y... Opa, pointer. Quando y é 0... Eu quero pointer. Quando y é 0, x é igual a meio. Então, vai passar uma gente por aqui. Não está em escala.
Algo mais ou menos assim. Eita. Pronto. Ok, só para fixar, a gente está olhando para o intervalo, né, de -1 a 5, em x igual a -1, 2 vezes -1, -2, -1, -3. Então, é algo mais ou menos para cá. Em x igual a 5, 2 vezes 5, 10, -1, 9. Então, aqui é 0, aqui deu 9, 5. Aí eu escrevi errado, desculpa aqui. Aqui é -1, e aqui é -3. Agora, o que acontece? A gente coloca o módulo. Entendeu? Pointer. Ora, se eu ponho o módulo, o que vai acontecer? O que é positivo continua igual, nada acontece. Então, essa partezinha aqui, onde a função é positiva, ela continua a mesma, porém, aonde a função é negativa, onde está abaixo do eixo x, é refletido para cima. Posso ter uma coisa mais ou menos assim. Não tem escala, né? Deixa eu melhorar essa escala aqui, peraí. Vamos voltar mais para cá. Só para... Então, se -1. Vamos para cá. E essa parte vai ser repetida, então vou ver aqui um 3. Não está em escala. E aqui tem um módulo, né? Tudo bem até aí, gente? Uma função nesse intervalo de -1 a 5 é positiva, a integral definida coincide com a região abaixo do gráfico, no intervalo de -1 a 5. Olha, o que eu sei também? Eu sei que quando x é igual a meio, a nossa reta corta o eixo x. Então, aqui é meio. Consequentemente, aqui também é meio. Então, o cálculo dessa integral, na verdade, envolve o quê? O cálculo da área de dois triângulos. Então, a integral de -1 a 5, o módulo de 2x menos 1 dx, dx, quem é? É a área do primeiro retângulo,
mais a área do segundo retângulo. Então, eu escrevo assim. Integral de -1 até -1 até meio, módulo de 2x menos 1 dx, mais integral de meio a 5, módulo de 2x menos 1 dx. Ora, aí sim, agora deixa eu ver. É a área 1 mais a área 2. Quem vai ser a área 1? Base, essa distância vale 1, mais meio, 1,5 ou 3/2. Qual é a altura? 3. Então, é metade de base vezes a altura. Quem era 2? Altura 9. Base 5 menos meio, 4,5 ou 9/2. Então, metade da base vezes a altura. Opa. Então, é 9 quartos mais 81 quartos, 90 quartos ou 45/2. Pausa para a reflexão. Tudo bem até aí, gente? Vai se pensar um pouquinho. Opa. Espera aí. Eu vou ter que fechar o programa e abrir de novo. Só um minutinho, por favor. Voltando. Vamos ver se o programa... Ah, abriu. Pronto. Vou trazer vocês para cá. Pronto. Agora com vocês. Calcular a integral definida de -1 a 5 de 2x menos 1. Olha a diferença. Antes tinha módulo. Agora não tem. Vou dar um tempo de vocês pensarem com calma. Para vocês. Quem achou alguma resposta, escreve no chat no privado, por favor.
Vamos ver. Vamos lá? Então, de novo, ainda não aprendemos a calcular diretamente as integrais definidas. Estamos interpretando como área. Então, eu começo olhando para o gráfico da função y é igual a 2x menos 1. Ok, esse desenho aqui em cima. Estamos interessados de menos 1 a 5, então vamos pintar esse pedacinho entre o gráfico e o eixo x. De menos 1 até meio, de meio até 5. Pronto. A gente percebe que essa nossa função ela muda de sinal em meio. Então, eu vou abrir a nossa integral em duas. Aonde ela é só negativa, aonde ela é só positiva. Então, nós teremos integral de menos 1 a 5. Só estou copiando. 2x menos 1 dx. Dx menos 1 dx. Onde ela é negativa, de menos 1 a meio. Dx menos 1 dx. Aonde ela é positiva, no resto, de meio até 5. Então, dx menos 1. E que nós sabemos? Que de meio a 5, a nossa função é positiva. Então, a integral vai coincidir com a área. Então, nós teremos metade de quem? De novo, ó, base 9 sobre 2, altura 9. Então, base vezes altura. Por errado. Ah, tá, tudo bem. Eu também achei que estava estranho. Agora, nesse primeiro pedaço aqui, de menos 1 a meio, a nossa função ela é negativa. O que acontece? A integral nessa região é menos a área. Menos a área. Então, nós teremos menos quem a área? Metade. De novo, a base ela é 3 sobre 2. A altura aqui, 3. Então, é 3 sobre 2 vezes 3. Então, restou o quê? Menos 9 sobre 4, mais 81 sobre 4. 81 menos 9 é 72 sobre 4, que é 18. Não tem tempo para vocês. Tudo bem até aí, gente? Então, integral definida é isso. Se a função é positiva, coincide com a área. Se a função é negativa, é menos a área. Se a função muda de sinal, eu abro onde é positivo e onde é negativo. Isso porque eu ainda não sei calcular a integral definida diretamente. A rigor, eu teria que construir uma soma de rima e aplicar um processo de limite. Aqui, não está voltando por quê? Voltou. Teria que construir uma soma de rima e aplicar o limite. Aí sim, eu estaria calculando diretamente a nossa integral definida. Isso aqui, fazer essa conta dessa maneira,
dá muito trabalho. Nós vamos desenvolver uma maneira mais prática de efetuar as contas da integral definida em breve. E aí nem vamos precisar nos preocupar tanto se a função é positiva ou negativa para o cálculo da integral definida. Antes de chegar nisso, nós temos mais duas propriedades importantes e interessantes. A primeira é a seguinte, ó. Se a função f for uma função par, o que é uma função par? Uma função par é aquela em que, desenho aqui também, vou dar a definição analítica e a interpretação geométrica. Yx. Uma função é par se valores simétricos, ou seja, x e menos x, então esse aqui, pontos simétricos, possuem a mesma imagem. Então, esse aqui é menos x e aqui é x. Esses dois pontos têm a mesma imagem. F de menos x é igual a f de x. Geometricamente significa que o gráfico da função é simétrico em relação ao eixo y. Eu não vou fazer um desenho aqui fácil para visualizar isso, mas eu vou mostrar no GeoGebra que o desenho fica melhor. Isso é uma função par. O eixo y age como um espelho. O que está para x positivo é refletido para x negativo. Vou mostrar isso no GeoGebra. Centralizar aqui um pouquinho. Então, exemplo de funções pares. Y é igual a x ao quadrado. O eixo y age como espelho. O que acontece para x positivo, acontece simetricamente para x negativo. Y igual a x à quarta. Y igual a x à sexta. Agora vamos pensar um pouco na biblioteca básica de funções que nós conhecemos. Alguém consegue dar algum exemplo de uma função, sem ser essas que eu escrevi, que o gráfico é simétrico em relação ao eixo x? Me lembra algum gráfico de alguma função que é simétrico em relação ao eixo x? Cosseno, perfeito. Simétrico em relação ao eixo x. Outro exemplo, gente? Alguém conhece mais algum gráfico simétrico em relação ao eixo x? Perfeito, módulo de x. Tem mais algum? Função constante. Por exemplo, y igual a 2. Então, são exemplos de funções pares. X ao quadrado, x à quarta, x à sexta, ou x elevado a 2 vezes n, expoente par, módulo de x, cosseno x, y igual a constante. São exemplos de funções pares, tudo bem? Vou dar um print aqui. E o que tem a ver as funções pares com a integral? Ora,
Pensa que nós temos o gráfico de uma função que é simétrica em relação ao eixo x. Então, por exemplo, aqui nós temos o valor a e menos a. Se a função é par, ora, vamos pensar que a integral representa a área. Então, você está calculando a área entre o eixo x e o gráfico da função do x igual a menos a até x igual a a. Ora, como a função é par, esse pedaço aqui tem a mesma área que a região do lado direito. Então, em vez de calcular a integral de menos a, basta calcular a integral de a até zero e multiplicar por 2. Como essas áreas são iguais, calcula apenas uma e multiplica por 2. Tudo bem até aí? O que é uma função ímpar? Uma função de tá ímpar, que é um pouquinho mais complicado em primeiro momento de entender. A função par, ela pega valores simétricos. Nós falamos, por exemplo, de a e menos a, x menos x. E leva na mesma imagem. Isso é uma função par. A função ela é ímpar se valores simétricos, x e menos x, possuem imagens simétricas. Opa! Então, enquanto uma vai ser positiva, a outra negativa e vice-versa. Então, funções que são funções ímpares, os gráficos são simétricos em relação à origem. Algo mais ou menos assim, por exemplo. Opa, cor errada. Você pegou esse pedaço, rebateu para o lado esquerdo e depois rebateu para baixo. Simetria em relação à origem. Pontos simétricos, menos x e x, possuem imagens simétricas. Então, f de menos x é menos a f de x. Então, aqui é simetria em relação ao eixo y. E aqui é simetria em relação à origem. Vamos pegar um exemplo aqui. Lá no GeoGebra de novo. Então, funções que são simétricas em relação à origem. Por exemplo, y igual a x. Ou y igual a x ao cubo. Y igual a x à quinta. Por que não y igual a 1 sobre x? Basicamente, o que está acontecendo aqui? Você está pegando o que está acontecendo no primeiro quadrante e rebate o terceiro quadrante. Se fosse alguma coisa desenhada no segundo quadrante, ia rebater para o quarto quadrante. Alguém conhece mais alguma função que tem simetria em relação à origem?
Isso, seno e tangente, perfeito. Então, y igual a seno x e y igual a tangente de x. Simetria em relação à origem. Então, vamos escrever aqui os exemplos. Espera aí. Exemplos de funções ímpares. X, x3, x5, x elevado a 2n mais 1, 1 sobre x, seno, tangente. Daqui a cor. Ok. Tirar um print aqui. Etc. Tem outros. E o que tem de interessante na função ímpar em relação à integral? Ora, vamos supor que esteja calculando a integral de menos a até a. Opa. Menos a até a. Então, a integral é a área entre o eixo x e o gráfico da função. Então, de 0 a esse pedacinho aqui. E de menos a 0 a esse pedacinho aqui. Ora, se eu calcular a integral de menos a até a, o que está acontecendo? De 0 a eu vou ter um valor, que a função, nesse meu caso aqui, ela é positiva. De menos a eu vou ter o mesmo valor com sinal contrário. Quando eu somar as duas, que é o que a integral faz, é uma vetora, uma soma, se eu somo um valor com o simétrico dele, 0. Bom, então se você sabe que a função é par e o intervalo for simétrico, só calcular a integral de 0 a e multiplicar por 2. Se a função for ímpar, a integral é 0 direto. Se o intervalo de integração for de menos um ponto até o próprio ponto. De menos a até a. De menos 1 a 1, de 2 a 2. Ok? Bem, então, sobre a integral definida, vamos parar aqui por um momento. Para calcular a integral definida diretamente, isso é muito complicado. Vamos precisar de uma ferramenta para nos auxiliar nisso. Eu vou começar a construir essa ferramenta. E, para a construção dessa ferramenta, eu precisar de um outro conceito novo, que é o conceito de primitiva. E a partir de agora, o jogo muda. Porque até a aula passada, na verdade, até a semana passada, tinha praticamente um jogo aqui. Eu dava para vocês uma função, ou você construiu uma função, e você tinha que derivar. Agora que o jogo começa a ser o contrário. Eu vou te dar a derivada, e você vai ter que me falar qual é a função cuja derivada é o que eu te entreguei. Tá bom? Por exemplo, até semana passada, eu dava para vocês x², você me dava como resposta 2x. Agora vai ser o caminho contrário. Eu vou dar para você o 2x, tem que falar para mim, por exemplo, x². Por quê? Porque a função que a derivada é 2x, que foi a função que eu te integrei. Que eu te integrei, não, que eu te dei. Então, vamos começar a formalizar isso.
que é uma primitiva? Então, seja fzinho uma função definida com um intervalo i. Uma primitiva de fzinho é uma função f grande, tal que a derivada de f grande é fzinho. Vou pegar alguns exemplos simples. Por exemplo, fzinho de x é igual a 3x ao quadrado. Ora, 3x ao quadrado, qual é a função cuja derivada é 3x quadrado? 3x ao, não, x ao cubo, certo? Então, fzinho, 3x2, é uma primitiva. Opa. Desculpa, eu escrevi errado. Espera aí. Fzão de x ao cubo é uma primitiva, aí sim, de fzinho. Por quê? Pois, se eu derivar o f grande, o que vai acontecer? Derivada de f grande é a derivada de x ao cubo, derivando x ao cubo 3x2 é o fzinho. Bom? Pausa para reflexão. O jogo agora muda. Eu vou dar a derivada, você tem que me falar qual é a função. Vamos explorar isso com um pouco mais de cuidado. Então, aqui, a função f grande de x, que é 1/3 de x ao cubo, é uma primitiva. Opa! É uma primitiva de fzinho de x igual a x quadrado. Por quê? Pois, se eu derivar f grande, a gente vai encontrar 1/3 é constante, repito. Derivada de 3x2, foi a resposta. Derivada de x ao cubo, 3x2. Cancela, cancela. X quadrado. Mas quem é x quadrado? Fzinho. Tudo bem até aí? Primitiva é a função que, se você derivar, que você derivando, você encontra aquilo que você tem. Nota aqui que eu usei a palavra uma primitiva. Eu não usei a primitiva. Eu usei uma primitiva. Por quê? Porque existem outras funções que eu derivando, eu encontro x ao quadrado. Como assim, Daniel? Ora, outra primitiva. Eu vou pegar meu próprio 1/3 de x ao cubo e somar com uma constante qualquer. 1/3 de x ao cubo mais uma constante qualquer. Vamos derivar isso. 1/3 de x ao cubo mais uma constante. Vamos derivar. Derivada de 1/3 de x3, x ao quadrado. Mais derivada de constante, k', 0. X quadrado mais 0, x quadrado, que é o fzinho. Então, notem que, derivando essa outra função, eu também cheguei em x ao quadrado. Como a constante k pode ser qualquer valor que eu queira, eu tenho quantas primitivas?
infinitas. Para k igual a 1, eu tenho uma primitiva. Para k igual a 0, eu tenho uma primitiva. Para k igual a 7, eu tenho outra primitiva. Para k igual a π, outra primitiva. Então, existem infinitas primitivas para uma função f'. Pausa para reflexão. Por isso que a gente fala uma primitiva, e não a primitiva, porque existem várias. Basta pegar uma primitiva, por exemplo, aqui, basta pegar uma primitiva, somar uma constante, você vai ter outra primitiva. Basta pegar uma primitiva, somar... Opa, ponto errado. Basta pegar uma primitiva, somar com uma constante, você terá outra primitiva. Qual é a conclusão disso? Existem infinitas primitivas. Aqui. Foi. Infinitas primitivas para a função f' de x. Uma linguagem um pouco mais matemática, nós dizemos que existe tem várias primitivas, infinitas, existe uma família de primitivas. Existe uma família de primitivas. Ok? Tudo bem até aí? Vamos explorar esse tema um pouquinho mais. Então, por exemplo, aqui, a função f grande igual a 2x mais k é uma primitiva para f' de x igual a 2. Por quê? Pois, se eu derivar o f grande, f são linha de x, vamos derivar 2x mais k, linha. Derivada de 2x, 2 mais derivada de k, k é constante, 0. Então fica 2, que é o f' de x. Nota que k pode ser qualquer número real. Pode ser o próprio 0, 1, π, 3π sobre 2, e não importa. Eu tenho aqui infinitas primitivas, ou uma família de primitivas. Dá um tempinho para vocês. Tudo bem até aí, gente? Então, o jogo agora é esse. Eu vou dar o Fzinho. Você tem que me falar que é um Fzão. De certa maneira, estamos fazendo o quê? A operação inversa da derivada. Eu te dava para vocês o Fzão e você construía a derivada. O Fzão linha, que é o Fzinho. Agora é o caminho contrário. Eu dou a derivada e encontro o Fzão, a primitiva. Ok. Vamos pensar um pouco mais. Opa. Peraí, eu vou ter que fechar o programa de novo, gente. Desculpa. Voltando a abri-lo. Abriu. Vou trazer vocês para cá. Opa.
Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos que, dado uma função, existem infinitas primitivas para ela. Uma família de primitivas. Eu quero criar um símbolo que represente essa família. O que esse símbolo tem que carregar necessariamente? Quem é a função f? A função f não expliquei nada. Quem é a função fzinho? Porque a família depende do fzinho. Então, que símbolo nós vamos usar? Bem, o que nós já concluímos? Que se eu tenho uma primitiva, se eu pego a primitiva e só uma constante, também é uma primitiva. Afinal, f mais k derivando, vai sobrar f' mais k', derivada de k' vale 0. Chegamos em f'. Opa, pointer. Chegamos em f'. Mas como f' é uma primitiva de f'zinho, a derivada de f' é f'zinho. Então, diremos que esse f' de x mais k é uma família de primitivas de f'zinho. E qual símbolo nós vamos usar? Esse símbolo aqui, ó. Integral de f de x dx. Nota que aqui não tem limite de integração, tá bom? É só o símbolo de integral. Integral de f'zinho de x dx é o f' de x mais k. Esse símbolo aqui vai representar a nossa família de primitivas. Nós chamamos isso de integral indefinida, ou, o nome mais sugestivo, antiderivada. Olha a diferença, gente. Quando eu escrevo esse símbolo aqui, ó, integral de a até b de f'zinho de x dx, o que é isso? Isso é o limite de uma soma de rima. Está relacionada à área entre o gráfico da função e o eixo x. Quando eu não coloco o azinho e bzinho, isso é um outro símbolo, é um outro contexto. Que contexto é esse? Eu estou olhando para as funções cuja derivada é o f'zinho. Então, são símbolos distintos, representam objetos matemáticos diferentes, tá bom? Uma coisa é integral indefinida, outra coisa é integral definida. Vamos pegar alguns exemplos para fixar essas ideias. Tem algo no chat? Então, vamos com calma. Queremos calcular a integral de x ao quadrado dx. Nota que não tem limite de integração. Eu quero descobrir o seguinte, ó, quais são todas as funções que, derivando, eu chego em x ao quadrado. Ora, x ao cubo. Daqui a pouco eu explico qual é o raciocínio por trás. X ao cubo sobre 3 mais uma constante. Por quê? Pois, se eu derivar x ao cubo sobre 3 mais uma constante, o que eu vou encontrar? Derivada de x ao cubo é 3x2, dividido por 3, mais derivada de k, k', que vale 0. 3 cancela com 3, x² mais 0, que é o próprio x². Então, derivando essa função, de fato, eu chego em x². Tudo bem até aí? Vamos pegar mais um exemplo. dx, integral de dx. É que tem uma, digamos assim, uma pequena pegadinha. Tem alguma função aí entre o símbolo de integral e o dx? O que vocês acham? Tem ou não tem?
Sim, tem. Que função é? Perfeito, função constante 1, isso mesmo. Integral dx é a integral da função constante 1 vezes dx. Aí a pergunta é, qual é a função cuja derivada vale 1? Qual é a função na variável x que a derivada vale 1? Isso aí, x. Se eu derivo x, eu encontro 1. Só que não existe apenas uma primitiva. Existe uma família de primitivas. Então, eu pego esse meu elemento da família e somo com uma constante, x mais k. Pois, só para lembrar aqui, se eu derivar x mais k, eu vou encontrar a derivada de x mais derivada de k, que é igual a 1 mais 0, que é 1. Então, uma primitiva é uma família de funções a menos de uma constante. Então, essa constante ela tem que aparecer, tá bom? Vou pegar mais um exemplo. Qual é a integral ou qual é a função cuja derivada é x elevado a alfa? Por enquanto, esquece esse alfa aqui, diferente de menos 1. Olha, eu vou ensinar para vocês. Ó. Integral de x elevado a alfa dx é x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1, mais uma constante. Por que isso é verdade? Pois eu vou derivar x elevado a alfa mais 1, eu vou dividir por alfa mais 1, mais uma constante. Vamos derivar. Como é que eu derivo uma soma? Derivamos coordenada a coordenada. Então, x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1. Linha. Mais calinho. Vamos derivar. Ora, 1 sobre alfa mais 1 é constante, eu repito. Derivada de potência, o que acontece? Cai o expoente, no caso, alfa mais 1. Repito a base, expoente menos 1. Alfa mais 1 menos 1, alfa. Derivada de K, 0. Opa, 0. Cancelo alfa mais 1 com alfa mais 1. X elevado a alfa. Que é exatamente quem? O nosso Fzinho. Mas, Daniel, por que o alfa ele é diferente de menos 1? Porque se alfa for menos 1, ó, 0 denominador. E, então, nós já sabemos que em matemática não existe divisão por 0. Existe. Luiz. Mas são bem raras. Apesar que a palavra rara não é muito boa. Porque tudo depende do que você quer dizer como não ter primitiva. Porque existem funções que você não consegue escrever as primitivas com funções elementares, ou seja, com funções do cálculo 1. Por exemplo, integral de e elevado a x sobre x dx. Usando as funções do cálculo 1, você não consegue escrever uma primitiva dessa função. Você não consegue escrever isso como uma soma, produto ou divisão de exponenciais, senos, cossenos, raízes. Então, ela tem uma primitiva? Tem, mas não em termos das chamadas funções elementares.
Tudo bem? Aí, como é que procede nesse caso? Veremos, salvo engano, na nossa próxima aula. Aí, meio que você deixa a primitiva indicada. Eu vou explicar depois o que eu quero dizer com isso. Tá? Mas isso é um futuro um pouco mais à frente. Então, olha só o que a gente aprendeu aqui. Nós aprendemos a integrar, basicamente, qualquer tipo de potenciação como expoente diferente de menos 1. Então, vamos aplicar isso. Vamos ver. Queremos descobrir qual é a função cuja derivada é x ao cubo mais 1 sobre x2 mais raiz cúbica de x ao quadrado. Bem, do jeito que está, parece difícil. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma simplificada nisso. Nota que essas três parcelas nós podemos escrever convenientemente como potências. X ao cubo já é uma potência, então deixa ele quieto. Mais 1 sobre x ao quadrado também é uma potência. É x elevado a menos 2. Raiz cúbica de x ao quadrado, nós também conseguimos escrever na forma de potência. De que maneira? Mais x elevado a 2/3 dx. Então, aqui eu vou abrir esse problema em três partes. Vai ser a primitiva de x ao cubo, mais a primitiva de x a menos 2, mais a primitiva de x elevado a 2/3 dx. Dividir o problema em três. Como eu estou integrando potências, como estamos integrando potências, eu vou usar o resultado anterior. Integral de x elevado a alfa é x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1, mais uma constante. Integral de x elevado a alfa é x elevado a alfa mais 1. Vamos ver se não está melhor que isso. Aqui no cantinho, e aqui embaixo. Integral de x elevado a alfa dx é x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1 mais constante. Você pensar que a primitiva é a operação inversa da derivada, faz sentido. Por quê? Se eu derivo uma potência, o que acontece? Cai o expoente, subtrai 1. Então, na operação inversa, acontece? Em vez de subtrair 1 no expoente, tem que aumentar 1. Faz todo sentido. Então, vamos calcular. Vou colocar aqui numa caixinha. Opa. Nós teremos, integral de x ao cubo. O expoente é 3. Vai ser quem? Expoente mais 1, 3 mais 1. Repito o novo expoente no denominador. 3 mais 1. Mais uma constante. Vou chamar de K1. Mais K1. Agora vou para a segunda parcela. Como é que eu vou integrar x elevado a menos 2? O alfa vale menos 2. Então, x elevado a menos 2 mais 1, somo 1 no expoente. E divido pelo novo expoente. Menos 2 mais 1. Mais alguma constante, como é a segunda parcela,
vou chamar de K2. Mais terceira e última parcela, quem é o alfa? 2/3. Então, é x elevado a 2/3 mais 1 dividido por 2/3 mais 1. Mais uma constante, terceira parcela, vou chamar de K3. Então, vamos dar uma simplificada aí. X à quarta sobre 4. Mais menos 2 mais 1, menos 1. X elevado a menos 1 sobre menos 1. Então, mais com menos, menos. Então, ficou x elevado a menos 1 sobre 1 mais 2/3 mais 1, 5/3. Então, x elevado a 5/3 sobre 5/3. Mais... Agora, pensa comigo, ó. Constante 1, constante 2, constante 3. Constante mais constante mais constante continua sendo uma constante. Vou chamar isso tudo de K. Kzão é a soma das três constantes. Então, arrumando tudinho, eu vou ter x à quarta sobre 4 menos 1 sobre x mais 3/5 de x elevado a 5/3 mais uma constante. Pausa para reflexão. Bonitinho, né? Então, essa é a operação inversa. Eu dou de presente para vocês a derivada, você tem que construir a função original, a primitiva, a antiderivada. Vou pegar mais um aqui, letra E. 1 sobre x. Qual é a função cuja derivada é 1 sobre x? Ah, alguém pode pensar no primeiro momento. Simples. 1 sobre x é x elevado a menos 1. 1 sobre x é x elevado a menos 1. Basta utilizar a fórmula para potência. Qual é? Ora, repito a base, repito o expoente, somo 1, e repito o novo expoente no denominador. Menos 1 mais 1. Opa! Vai dar pau, não vai? Mais Czão. Vai ficar. Por quê? Porque divisão por zero não existe matemática. Nota que aqui o expoente é menos 1. E aquela fórmula não vale para expoente menos 1. Então, existe um outro tipo de função. Que função vai ser? Isso aí. Isso aí. A função que a derivada é 1 sobre x, ln. ln de x mais uma constante. Só que aqui tem uma pequena observação. Qual? Pensem comigo, olha só. Essa função aqui, 1 sobre x, eu posso calculá-la em números positivos e em números negativos. Essa função x aqui, perdão, ponto errado. Essa função ln de x aqui só faz sentido para números positivos. Só entra no ln números positivos. Então, de um lado, eu tenho números positivos e negativos. X pode ser positivo ou negativo. E do outro lado, o x só pode ser positivo.
tem algo estranho, né? Se isso é uma igualdade, tem que valer tanto para o x de um lado quanto para o x do outro. Como é que a gente vai resolver esse impasse? Números positivos e negativos de um lado e apenas positivos do outro. A primeira tentativa, né, o que é sugestivo, é tá com módulo. Isso vai resolver o problema. Será que vai resolver mesmo? Vamos verificar se, de fato, a derivada dessa função vai ser 1 sobre x. Será que a derivada do ln do módulo de x mais k vai ser, de fato, 1 sobre x? Vamos pensar um pouco. Vamos calcular isso. Bem, quem sabe do módulo? O módulo, ele é o x, se o x é positivo, e o menos x, se x é negativo. Alguém pode estar estranhando o fato de não ter colocado o zero aqui. É porque eu estou olhando para a expressão 1 sobre x e para o ln de módulo de x. Então, o x igual a zero não entra nessa história aqui. Por isso que eu não incluí aqui isso, tá bom? Eu não vou usar o zero. Então, eu vou abrir essa expressão aqui em duas partes. Para x positivo e para x negativo. E vamos ver o que vai acontecer. Para x positivo, o que acontece? ln do módulo de x é o ln de x. Então, significa que a derivada do ln do módulo de x mais constante é a mesma coisa que a derivada do ln de x mais constante. Derivada do ln, 1 sobre x. Derivada de constante, 0. Então, 1 sobre x. Beleza. Então, se x é positivo, a derivada do ln do módulo mais constante resultou em 1 sobre x. Ok. Será que se x é negativo também vai acontecer? Vamos ver. Então, quem é ln do módulo de x quando x é negativo? Aqui, cuidado. Ó. Se x é negativo, módulo de x vale menos x. Substituindo. Então, vamos derivar ln do módulo de x. Nesse caso. Vou estar derivando ln do módulo de menos x mais constante. Vamos derivar. Derivado do ln é 1 sobre quem está dentro. No caso, quem está dentro é 1, então, é menos x. Vezes, pela regra da cadeia, derivado de menos x, menos 1. Mais, derivado de constante, 0. 1 sobre x. Bateu. Então, de fato, eu posso escrever que a integral de 1 sobre x é ln do módulo de x mais constante. Tá bom, gente? Então, a Letícia tinha uma dúvida da prova. Deixa eu ver se eu consigo entrar no meu e-mail. Peraí. Só um tempinho. Talvez por aqui. Eu não vou conseguir, sem o celular eu não vou conseguir. Peraí.
Tá falando o seguinte, Letícia, você lembra em qual prova estava o... Se era a prova A, B ou C? Posso tentar ver pelo AVA, mas não sei se vou conseguir. Espera aí. Dá só um tempinho, deixa eu ver se consigo aqui. Vamos ver se o AVA ajuda a gente. Eu acho que o AVA não vai ajudar a gente. Espera aí. Letícia Chaves da Costa? É seu nome completo? Ferreira? Ah, tem muito tom aqui, então. Letícia Ferreira da Costa? Então, vamos ver aqui. Aí essa questão, vamos ver. Considere a função 7 mais x menos 2 ao quadrado. A gente já fez essa, né? Ou essa questão? Tá, então vamos partir para outra aqui. O raio de uma circunferência de centro 0, 0? Pode ser? Não, pode ser essa, a gente pode fazer. Então, pode ser essa, então? Aí depois eu vejo que você mandou, a gente faz na próxima aula, ok? Tá. Você se importa se eu compartilhar a tela da sua questão aqui? Ok. Então, espera aí. Só tenho que ver, cadê? Eu acho que é aqui. Pronto. Então, vamos ver. Então, o raio de uma circunferência de centro 0, 0 está aumentando com o tempo. De modo que, num dado instante t0, em que a circunferência passa por 12, 1, sua área aumenta a uma taxa de 10 centímetros quadrados por minuto. Sabendo que, nesse instante, o raio aumenta essa taxa aqui, determine quem é Czão. Eu não sei, vou descobrir agora. Espera aí. Então tá, circunferência de centro 0, 0. Então vamos desenhar uma aqui. Espera aí. Eixo X, eixo Y. O que acontece? Ó, eu tenho um círculo de centro 0, 0. Aqui. Eu consigo mudar a cor? Não, tudo bem. Centro 0, 0. O que acontece? Vai passando o tempo, ele está crescendo. Pode pensar que é uma bexiga sendo inflada. Está crescendo. Ok. Mas sempre com o centro em... Cadê? 0, 0. Em algum instante, passou pelo ponto 12, 1. Então, espera aí. Então, não está em escala. Digamos, aqui está o 12 e aqui 1. Tudo bem? Passou por esse pontinho aí. E nesse instante, a sua área
está aumentando a uma taxa de 10 centímetros quadrados por minuto. Então, se a área está aumentando a essa taxa, isso aqui é o A'. A' é 10 centímetros quadrados por minuto, tá bom? É a taxa de variação da área. Qual é a área de um círculo? A área de um círculo é πr². O raio aumenta, a raio varia em função de t, a área também varia em função de t. Então, eu vou derivar tudo implicitamente em relação a t. Eu vou ter a' é igual a π, é constante, eu repito, derivada de r², 2r, r'. Até aí tudo bem? Ok. Então, vamos lá. No instante t0, a área, a variação da área é 10. Pronto. Π é constante, 2 é 2. No instante t0, o nosso círculo passa pelo ponto 12, 1. Então, quem vai ser o raio? Então, essa distânciazinha aqui, ó. Então, eu tenho a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 1 e 12. Então, por Pitágoras, r² é 1² mais 12². Então, r² é igual a 145. Ok. Então, R, como raio é positivo, raiz de 145. Então, aqui eu vou substituir por 100, raiz de 145. E qual a variação do R? Opa, qual a taxa de variação do R? O R', 5 sobre 13. 5 sobre 13. C sobre π, raiz de 145. Então, π cancela com π. 2 vezes 5 é 10, cancela com 10. Raiz de 145 cancela com raiz de 145. Então, sobre o lado esquerdo, 1. Do lado direito, C sobre 13. Então, C igual a 13. Tá bom? Aí, na próxima aula, eu faço a que você mandou pelo e-mail. Por nada, é um prazer. Então, gente, por hoje é só isso tudo. Desejo a todos um excelente final de semana, uma ótima noite e sempre bons estudos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Samuel. Boa noite, Giovana. Boa noite, Letícia.